Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Lucas. No livro de Lucas. No capítulo 2. Lucas, no capítulo 2. Glória a Deus. Fala assim, ó. Versículo 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ó. Havia pastores que estavam no campo, próximo, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram, eles foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Até aqui, tá bom. Glória a Deus. Irmãos, essa talvez seja uma das mensagens. Geralmente as pessoas separam esse tipo de mensagem para falar no Natal, que fala do nascimento de Jesus. Mas é o tipo de mensagem que, na verdade, ela deve ser dita ou conversada ou pensada durante todo o tempo. Essa e outras mensagens a respeito de Jesus, o Salvador. E pouco se sabe, e pouco se fala a respeito da encarnação de Cristo. A respeito desse milagre, a encarnação de Jesus. Como eu falei, eu não vou ficar tentando arrastar ou enchendo linguiça para falar de João Batista. Mas embora está conectado algo aqui. João Batista, ele aponta para Jesus, ele fala do ministério do Messias, ele aponta para ele como alguém que iria libertar Israel, salvar aquelas profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias. João Batista estava nessa expectativa. Ele falava, é ele. Ele, quando encontrou Jesus, ele disse, depois de Jesus grande, né? Olha, é ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Eric ministrou isso na semana passada, quando ele manda aqueles discípulos perguntarem para Jesus se era ele mesmo, é porque eles estavam sentindo falta de alguma coisa. Quem for assistir a 4ª temporada do The Chosen, eles estão meio que batendo nessa tecla agora, a respeito da confusão ou da expectativa de que Jesus era o Messias. Por quê? Opressão romana, quando o Messias se manifestar, viria o libertador e iria livrar tudo. Então eles estão começando a ver agora, tipo aqueles filmes de revolução, os vândalos escrevem a mensagem da revolução nas paredes, aí os guardas, sabe esses filmes assim? E está acontecendo isso. Eles estão passando para o lado, daí está lá, Yeshua é o Messias, Jesus é o Messias. Um monte de gente escrevendo aquela expectativa e Judas naquela expectativa, só que Judas frustrado também. Só que eles estão perdendo alguma coisa. E Jesus se esforçando para, gente, calma, calma. Antes de cumprir, antes de libertar, que é o que vai acontecer, nós estamos aprendendo isso em escatologia, que Jesus ele inaugura o início do fim, mas não o fim do fim. Ou seja, um processo, tem que acontecer algumas coisas.
Por que o Filho de Deus precisou encarnar? Por que o Filho de Deus precisou nascer? E uma frase que me deixa muito intrigado com essa frase é: você já parou para pensar que, nesse sentido, Deus nasceu? Jesus é Deus. Nesse sentido, nós podemos pensar, olhar o nascimento de Deus. Quando a gente olha João capítulo 17, onde Jesus ora ao Pai, nós podemos ver Deus orando a Deus. E às vezes a gente fala, meu Deus, Deus orando para Deus, eu vou olhar a oração. Eu falo, eu tenho que copiar essa oração. Eu tenho que ver quais que são esses caras, como Deus oraria. Está ali, Deus orou. Jesus orou. E quando nós olhamos para o ministério terreno de Cristo, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, Cristo, ele precisava se identificar conosco para nos salvar. Para nos salvar. Quando a gente para pensar que Deus nasceu, cara, é uma coisa absurda, sabe por quê? Porque, imagina só, alguém trocou a fralda de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando a gente abre comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 em diante. Versículo 5 em diante. Fala assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou o pensamento, né, algumas versões. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo-o encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui. Olha que coisa poderosa isso aqui. Mesmo sendo em forma de Deus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se. O que está falando aqui? Quando Jesus ele vai falar, quando Jesus, Cristo, Messias, o Verbo, ele é eterno. Não tem começo e nem fim. Ele não foi criado. Amém? Mas ele está desde a eternidade e eternidade. Ele é eterno. Ele é Deus. João fala isso. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Glória a Deus. Só que Jesus na glória do Pai, sendo Deus, sendo majestade nas alturas, fala aqui que ele não considerou que ter aquele status ou aqueles privilégios. Lembra quando Jesus ora para o Pai, ele fala assim: Pai, glorifica-me, em João 12, 17, não me lembro, glorifica-me com a glória que eu tinha antes do mundo ser criado. Sabe essa glória que Jesus tinha antes? Ele considerou que essa glória não era algo que ele poderia se apegar. Ele considerou que toda aquela majestade, ele não considerou. Ele não disse: eu não vou fazer isso aqui não. Eu não vou descer não. Mas a palavra de Deus fala que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo encontrado em forma humana. E o esvaziamento não está nos seus atributos. Jesus não deixou de ser Deus. O esvaziamento está em assumir a forma humana. A gente não pode confundir isso. Quando Jesus ele assumiu, quando o Verbo assumiu a forma humana, ele não deixou os seus atributos divinos. Ele apenas assumiu. E ali é o que nós chamamos de natureza hipostática. O que é isso?
É Deus, homem. Espera aí, mas quando que é Deus agindo e quando que é o homem agindo? É os dois juntos. Não dá para separar, não dá para confundir, não dá para misturar e não dá para separar. Está ali. Toda vez que a gente quiser separar as duas naturezas de Jesus, nós vamos cair numa heresia. Não dá. Ele se esvaziou, assumindo a forma humana. Agora você imagina só que loucura, gente. Por que Jesus fez isso? Por que João vem apontando para essa obra do Messias? Por que Jesus, desde a eternidade, ele planeja isso e faz isso? A Trindade, pensa só na reunião da Trindade, aquela conferência que a gente vê desde Gênesis. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, aí eles fazem uma conferência de novo. Olha, esse povo aí, eles são inteligentes. Se eles construírem, eles vão ser igual a nós aqui, vão ficar fortes. Desçamos e confundamos. E desde a eternidade, já está planejado a vinda do Filho. Está prometido lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Está prometido. E ele vem e se esvazia. Por quê, cara? Eu fico pensando, por que, Deus? Fico pensando, às vezes a gente acha que nós somos humilhados, né? Primeira coisa que nós podemos aprender aqui. Quem gosta de ser humilhado aqui? Quem suporta humilhação? Fala a verdade, ninguém suporta. A pessoa te dá aquela cutucada ali, você pode querer até não responder. Mas sabe, você fica ensaiando depois. Eu devia ter falado aquilo. Responde na mente, você olha assim, aquela veia vem crescendo assim, ó, atravessa no meio da sua cara, assim, ó. Você segura, os olhos sai sangue, até o olho, assim, a pressão, né? Não gosta de ser humilhado, ser rebaixado, ser pisado, porque eu sou crente, mas eu não sou bobo. Mas quando a gente olha para Jesus, cara, o que ele tem para nos ensinar? O apóstolo Paulo fala, tem em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, sabe por quê? Em que posição de estado que nós estamos que nós não podemos suportar um xingamento? Que posição que nós estamos na sociedade que é tão boa assim, que nós não podemos ter a mesma atitude de Cristo, que ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E a humilhação está em assumir a forma humana. Pensa lá, Maria, trocando a fralda dele, suportar tudo isso. Irmãos, eu fico imaginando, né, cara? Imagina só, Maria olhando, chama Jesus, filho, vem cá para você ver, olha que estrela bonita aquilo ali, foi ele que criou. Imagina só, passando tudo aquilo ali. Imagina só, a palavra de Deus fala que tudo existe por causa dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E eu fico imaginando a criação, ele se submetendo a isso. Por quê? Por que ele nasceu? Por que ele não veio adulto uma semana antes da cruz e morreu? Mas ele nasceu, ele cresceu, ele estava envolto numa manjedoura. E a Bíblia narra, por que a Bíblia não narra a adolescência de Jesus completo? Porque as fases mais importantes para um judeu era o seu nascimento, e ele cita que Jesus nasceu e foi circuncidado, isso era importante para o judeu. A sua adolescência, quando vai lá para o templo, lá, aquilo lá, todo judeu naquela idade faz aquilo, e na sua maioridade. Né? Então, o autor do Evangelho ele apenas narra as partes mais importantes. Não é interessante para narrar aquilo ali. Mas por que o Senhor se submeteu a isso? Nasceu. E tem uma palavrinha aqui que é esvaziou-se, que no grego é kenosis, esvaziamento. Ele não perdeu os seus atributos, os atributos divinos dele estavam lá. Ele apenas não os utilizou. Por quê? Vamos voltar de novo, já que eu respondo. Vamos voltar lá para Lucas de novo. E o que Jesus ele vem fazer então? Vamos voltar para Lucas. Como eu disse, Deus nasceu. Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo no meio do seu povo.
Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus trabalhando no meio do seu povo, usando guerreiros, usando profetas, usando reis, usando sacerdotes. E é a história do povo de Deus. Só que chega em algum momento, Deus escrevendo a história, Ele fala assim, e vê o sofrimento do seu povo, e Ele vê ali a dor, o sofrimento das pessoas. Seria muito fácil, né? Olha o que Deus faz. Eu não vou só escrever essa história. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me colocar nessa história. Olha o que Deus faz. Eu vou entrar na história deles. Eu vou viver a história deles. Ele não foge de todas essas dificuldades. Jesus cresceu debaixo da opressão romana. Jesus cresceu debaixo de todas as dificuldades que aquele vilarejo em que ele nasceu passava. Ele não fugiu da raia, por assim dizer. Só que quando ele nasce, cara, olha o que acontece no versículo 13. Isso aqui é incrível. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, os quais Ele concede o seu favor. Qual é o som quando Deus desce na terra? Esse som aqui. Quando Deus desceu na terra, apareceu anjos no céu, adorando, glorificando a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Qual que é o som quando Deus desce na terra? Quando a gente vai olhar para Hebreus capítulo 3, é um texto que na outra série, o Eric pregou sobre isso aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 3. 1:3. Fala assim, ó. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Até aqui. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Aqueles que olhavam para o Filho estavam olhando para quem? Para Deus. Ele vem revelar Deus aos homens. Ele vem mostrar como Deus é. Ao som de... no culto ao som de sei lá o que ali. O fundinho musical, né? A irmã solta lá, Rihanna. Nem sei se é. Mas ele vem revelar quem Deus é. E a forma como ele vem se esvaziando e assumindo a forma humana. De modo que nós olhamos para ele, para Jesus, e podemos agora reconhecer Deus. As pessoas olhavam para Jesus, e é incrível como as pessoas entendiam Jesus errado, né? Ou certo. Os fariseus olhavam para Jesus, e eles falavam assim, ó, heresia, está falando que é Deus, vamos pegar. Está falando que ele é igual a Deus, ele é um com o Pai, ele é igual a Deus, vamos matar. Os romanos olhavam, está falando que é rei, vamos matar. Está falando que é poderoso, vai revolucionar, vamos matar. Outras pessoas olhavam, está falando que é Deus, eu vou me entregar. Eu vou me render. Aqueles que creram. João Batista, ele vem preparando a mensagem, ele fala, olha, vai vir alguém aí, que é antes de mim, falando da pré-existência de Cristo. Ele é antes de mim. Ele é mais poderoso que eu sou mais velho que ele. Eu nasci primeiro, mas ele é antes. Reconhecendo a pré-existência de Jesus. Colossenses. Abra comigo em Colossenses, por favor. Colossenses 1:15. Diz assim, ó. Colossenses 1:15.
Ele é a imagem do Deus invisível. Até aqui. Ele é o Deus que ninguém podia ver. O Deus em que as pessoas estavam longe. Vem Jesus e agora, o que a Bíblia está falando? Ele é, Hebreus, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Ele é também a imagem do Deus invisível, o qual Deus vocês não podem olhar, não podem acessar. Vocês vão olhar para o Filho de Deus, que Ele vai revelar quem Deus é. Jesus ele fala, vocês não é, tem uma heresia, irmão, que chama unicismo, tá? Que crê o quê? Que o Pai é Jesus, o Espírito também é Jesus. Nós não cremos nisso, não. Nós cremos na Trindade, tá bom? O Eric, quando eu cheguei na igreja, ele estava falando sobre isso aí, sobre Trindade, tá? Mas quem olhava para Jesus, via o Pai, porque eles eram um na sua essência, na sua divindade. Amém? Um dia a gente fala sobre Trindade e a gente aprofunda, não é o caso agora aqui. Mas Jesus vem revelar quem Deus é. Ele é a imagem. 2:9, Colossenses 2:9 fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Ele vem revelar quem Deus. Então, se eu quiser descobrir, se alguém perguntar para nós, poxa, como será que é Deus, hein? Qual que é a nossa resposta? Ele é como Jesus. O que será que Deus faria? Vamos olhar ver o que Jesus fez. É assim que Ele age. É assim que Ele faz. É assim que Ele pensa. Será que está certo isso? Será que Deus concorda comigo? Vamos para Jesus. Vamos para os ensinos dos apóstolos, que é o ensino de Jesus. Vamos porque a Bíblia fala. Mas Ele não só vem revelar quem Deus é. Mesmo não preparando, tem que tomar cuidado com o relógio. Eu estou com uns versículos para citar aqui. Mas Ele não veio também revelar somente como Deus é, mas como nós deveríamos ser. E para nos substituir, Ele vem assumir o nosso lugar. Para nos redimir por inteiro, por completo, Ele assume a forma humana. É por isso que Ele assume a forma humana, para substituir o nosso lugar. Aquele que sacrificaria para tirar os pecados do mundo em prol de toda a humanidade, não poderia ser alguém que não fosse iguais aos homens. Não poderia. Mas não somente isso. Ele veio para identificar conosco. Ele veio para se identificar conosco. Se você abrir comigo em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Vamos ler o capítulo 2 primeiro. Versículo 14. E depois a gente pula para o 17, tá? 14. Aí depois a gente vai dar um pulinho para o 17. Aí depois a gente vai para o capítulo 4. Vocês acharam? Fala assim, 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana. Visto que os filhos são de carne e sangue, Ele participou dessa condição humana. Não era um fantasma, não era uma projeção, não era um boneco, é um avatar. Né? Que tem muitas religiões que creem nisso. Jesus, Ele é um avatar, é um boneco, alguma coisa ali. Não. Ele participou da condição humana, carne e osso. 17 agora. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Em todos os aspectos. Para quê? Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. E fazer o quê? Propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo visto que ele mesmo sofreu quando provado ou quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Por que Jesus participou da nossa condição humana? Porque Ele é capaz agora de estender as mãos quando nós estamos pedindo socorro. Jesus, assumindo a forma humana, Ele é capaz agora de, quando nós pedimos por ajuda,
ele fala assim, eu sei o que é isso. Sabe, todo mundo aqui tem uma pessoa que você gosta de conversar com ela. Por quê? Aí eu gosto de conversar com fulano porque fulano me entende. Aí eu gosto de falar, nossa, parece que é igual coisa de gêmeos, né? Até repete as palavras junto. Eu gosto de falar com fulano porque fulano me entende. Eu gosto de falar com o ciclano porque o ciclano me ouve, ele sabe, parece que ele entende a minha dor. Pois é. E é por isso que a Bíblia manda a gente orar em nome de Jesus. Sabe por quê? Ele sabe da sua dor. Ele se compadece de nós. Ele se identifica conosco. Não apenas na questão da onisciência, mas Jesus ele também passou na mesma condição que nós passamos. E é por isso que ele pode fazer propiciação por nós. É por isso que ele pode morrer no nosso lugar, porque ele assume o nosso lugar em todos os aspectos. Lembra quando ele fala, lá em Mateus 26 ou 25, ele está separando os bodes das ovelhas, e ele fala assim, ó, coloca as ovelhas no lado direito, as ovelhas do lado direito, né, disléxico, né, aí começa tudo errado aqui, do lado direito, e os bodes do lado esquerdo. O que ele fala para as ovelhas? Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança aquilo que está reservado diante da fundação do mundo. Por quê? Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de... Quando eu tive nu, me vestisse, me visitasse, foram na cadeia, me ver, fizeram tudo isso. Mas quando, Senhor, que nós fizemos tudo isso? Quando vocês fazem a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Jesus está se colocando no lugar, não somente como recebendo o auxílio, mas também no lugar daquele que está sofrendo. Ele se coloca, se compadece. O que é ter compaixão? É ter paixão com. É junto com aquela pessoa. E ele se coloca no lugar. É por isso que nós podemos orar. É por isso que quando a Bíblia fala em 1 Pedro, fala em Filipenses 4, quando vocês estiverem ansiosos, ele fala assim, ó, não andem ansiosos. Antes, ofereça orações e súplica a Deus com ações de graça. Por quê? Ora para aquele que participou. Não que Jesus, ele estava ansioso, sofria nossa, mas ele participou da mesma condição que nós. Então ele é poderoso para nos auxiliar. É isso que esse texto está falando. Ele assumiu a nossa forma. E agora ele pode entrar e fazer propiciação pelos nossos pecados. E ele pode nos substituir. O sacrifício perfeito. E ele mostra como nós deveríamos ser. Ele anda e caminha nessa terra e ele mostra como nós deveríamos ser. E é por isso que ele nos redime. É por isso que ele pode nos salvar. Essa é a obra de Cristo na cruz. Mas não apenas nos substitui nesse sentido. Capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4 de Hebreus. 14. Fala assim, ó, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que poderoso isso, irmãos. Olha que maravilhoso você olhar para alguém que, como você, passou por todo tipo de situação, de provação, mas ele não pecou. A diferença é, ele não pecou. E a Bíblia ela faz questão de colocar esse contraste entre o velho Adão e o último Adão, né? O primeiro e o último. Aonde o primeiro Adão estava num jardim lindo, maravilhoso. Estava assim, quase o lago da cidade, né? Mas aquele miserável consegue pecar naquele lugar perfeito.
consegue dar ouvidos à serpente, comer aquele fruto, porque ele tinha algo que eles aspiravam: ser igual a Deus. E até hoje a humanidade está desse jeito. Onde as pessoas estão errando, então não querem voltar para Deus? Porque o Deus é elas. Eu não vou me sujeitar a um Deus que eu vou submeter minha vontade a Ele. Não, ué. Né? Igual aquela moça que virou meme na internet, né? Deus. Né? Que eu não acredito num Deus que não acredita em mim. Uma loucura. Uma doideira. Então o homem peca naquele lugar. Mas vem Jesus, o último Adão. Ele está na onde? No deserto, com fome, 40 dias sem comer, né? Não fala sem beber, né? Ou não fala que ele teve sede, fala que ele teve fome depois dos 40 dias. E aí quem que vem tentar o homem? Satanás. Duas vezes Satanás tenta materialmente, né? Ele se materializa. É no jardim e lá no deserto. É no primeiro Adão e no último Adão. O resto ele só usa a tentação mesmo. Conforme Tiago diz, ele usa as nossas cobiças. Ele não precisa parecer assim, Satanás. Não, ele não faz isso não. Porque você vira santo na hora. Você faz assim, faz igual o Chaves quando acontece aquele negócio. Faz assim. Não, ele não faz isso. Ele só usa a tentação só para nos fazer. Aí você fica com o coração, meu Deus, eu quero. Não, Jesus, não quero não. Eu quero, mas não quero. Mas não vou. E lá, Jesus, ele vence Satanás, porque o tinhoso achou que ele ia ter a vitória que ele teve lá no início. Mas lá ele vence o diabo, ele derrota o diabo pela primeira vez. E ele vem derrotando Satanás ao longo do seu ministério, expulsando os demônios, chegando o reino de Deus. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. E para finalizar, para acabar mesmo com o diabo, na cruz do Calvário, ele encerrou, acabou. Colossenses 2, 13 e 14, a escrita de dívida que estava sobre nós, ele pegou e cravou na cruz. E não só isso, ele triunfou sobre as potestades, na cruz do Calvário. É por isso que nós não temos medo do diabo não, irmão. Não precisa ter medo não. Ele está perdido já. Ele está perdido. Ele não está atacando, fazendo as obras, o trabalho dele, porque ele acha que ele pode ganhar, não. Tudo que ele está fazendo, porque ele sabe que ele já perdeu. Ele só quer zoar agora o barraco. Exatamente. Então esse contraste. Jesus não pecaria no jardim. É esse contraste que a Bíblia traz. O homem peca naquele lugar. Mas o homem perfeito, ele não peca nas condições mais tenebrosas. Mas ele se mantém fiel. E a palavra de Deus fala que ele foi obediente até a morte. Obediente até a morte. Para nos levar a Deus. E olha o que fala aqui, no versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. É isso. Quando você está sendo tentado, você tem aonde buscar. Quando você está sendo provado, você tem aonde buscar. Aí eu não sei se Deus está me entendendo. Tá. Não apenas de saber, de ter consciência, mas Ele intercede por nós. E a intercessão dele é eficaz justamente porque Ele assumiu nossa condição e venceu e não pecou. Então é por isso que eu posso orar agora, no momento mais triste. Ele sabe, Ele conhece a nossa dor, assim como Ele fala lá: vocês que doaram para aqueles que tinham fome, vocês doaram para mim, porque eu também estou lá junto com eles. Se Jesus estivesse encarnado nesse tempo, aonde Ele estaria? Ele estaria com as pessoas lá no Rio Grande do Sul. Estaria lá. Deus não poupou o seu próprio filho e colocou. Vocês estão entendendo? Para quê? Para se identificar conosco. Assim, poder nos mediar diante de Deus, nos substituir na cruz do Calvário, porque Ele não pecou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Jesus.
Eu não quero vir pregar aqui e falar para vocês, nossa, olha, não tem nem esboço ali. Não quero que as pessoas vocês saiam daqui, ou quem está assistindo, nossa, que pregação, que pregador. Não. Eu quero que nós saiamos aqui assim, nossa, que Salvador que eu tenho. Nossa, que salvação é essa? Todo culto que a gente sai, que a gente pensa, nossa, que pregador, alguma coisa saiu errado. Mas quando a gente sai, meu Deus, que Salvador! Nós apontamos, direcionamos para a cruz. É para lá que nós temos que olhar, porque é de lá que veio o nosso socorro. A nossa redenção está lá, no homem perfeito. Não tinha pecado. Então a justiça de Deus é satisfeita. Porque está escrito aqui, no versículo 17 do capítulo 2. Ele, esse sumo sacerdote, ele é fiel em relação a Deus. E fazer propiciação pelos nossos pecados. Ele pode, só Ele pode. E agora imagina só aqueles pastores indo para lá, encontrando aquele bebê na manjedoura. Eles olharam Deus. Os anjos falaram para ele, nasceu em Belém. Nasceu, está lá. O Filho de Deus. O Salvador, o Senhor. Nossa, Deus do céu, eu fico imaginando, eu tentando imaginar, minha mente às vezes não consegue. Parece sai assim, o céu cheio de anjo, anunciando o nascimento, a chegada, o Deus que nasceu, o Deus que desceu dos céus. Mas a palavra não fala somente isso, fala também que na sua segunda vinda, Ele vai vir com milhares e milhares de anjos para buscar a sua igreja. Mas tem mais. Eu encontrei com esse Salvador, e agora? Eu encontrei com esse Senhor, e agora? Abra comigo no livro de Mateus mesmo. Livro de Mateus. Nós vamos ler capítulo 2. Nós vamos ler então vamos ler o versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Fala assim, E perguntaram. Vamos ler né, para nós. Eu sou cheio dessas, né? Ai, Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Olha o fofoca aqui, o pessoal ficou... Todo mundo ficou no bafafá que é esse. Versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim escreveu o profeta. Se eu não estou enganado, Miqueias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Nós vemos aqui duas atitudes daqueles que têm um encontro com Jesus. Daqueles que eles são, de alguma forma, impactados com a mensagem do Cristo vivo. A mensagem de Jesus. Os magos do Oriente, eles vêm e falam: nós vimos a estrela, nós viemos adorá-lo. Mas o rei Herodes, aquele que também fazia parte dos judeus, ele ficou o quê? Perturbado. Por quê? Ele já estava no trono. Ele já estava no trono. E a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo, a mensagem do rei, vai acontecer duas reações àqueles que ouvem. Ou eles se rendem, ou eles se rebelam.
Aqueles que se rendem e entendem como Salvador. Esse que eu acabei de falar, meu Deus, eu quero Ele para mim. Eu quero esse Salvador. Eu preciso dEle porque eu sozinho não consigo. E eu vou adorá-lo. E eu venho para o culto para isso. Olhar na cara de todo mundo. E dar um abraço apertado. E junto adorar Ele. Mas se eu estiver no trono e eu não querer descer dele, eu vou ter a mesma atitude de Herodes. Eu vou querer dar um jeitinho de apagar ele. Porque só pode ter um rei. Só pode haver uma autoridade. Jesus não negocia o seu governo de nossas vidas, meu irmão. Não existe isso. É amar Ele de todo o coração. Jesus, Ele fala, quem quiser vir também tem que negar a si mesmo. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar os irmãos, quem amar os filhos, quem amar o carro, a casa, o gato, o cachorro, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Só pode ter um trono. Só pode ter um rei. As nossas vontades agora estão submetidas a Ele. E isso é adoração. Mas por que muitas vezes as pessoas não querem Jesus? Não queremos sair do trono. Às vezes a gente não quer. Por quê? Sair do trono, eu vou ter que perder os meus privilégios. Eu não consigo ter a mesma atitude que Jesus teve. Poxa, nasceu o rei, Herodes está lá governando. Nasceu o rei, ixi, perdi. E é exatamente isso, irmãos. Com Cristo não tem entrelinhas. Jesus, vê um povo querendo seguir Jesus, aí em Lucas 14 ele fala, olha, calcula, hein? Calcula, calcula, calcula. É bom em matemática? Não. Então vou contar uma história. Ele diz, calcula se o seu recurso dá para construir até o final. A sua construção, porque os outros não vão zombar de você. Calcula se o seu 1.000 soldados pode ir enfrentar os 10.000. Se não, faz as pazes antes. Ou seja, o preço do discipulado, o preço de caminhar com Jesus é alto. É só Ele que vai reinar. É negar, é submeter. Isso é discipulado. Isso é deixar. Isso é abandonar, mesmo que doa. Mesmo que doa. E quando nós fazemos, não foi nada mais do que Jesus fez. Quando nós nos diminuímos, Ele também fez. Não estão fazendo muita coisa, não. Parece que, nossa, agora é um grande passo para mim. Amém, glória a Deus. Continua. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. A realidade é essa. A realidade é essa. Então existem duas... Ali está adiantado, né? Existem, então... Estou seguro. Estou dando tempo. Existem duas realidades, irmãos, quando a gente confronta com Jesus e com a palavra. Ou você sai do trono, ou você fica no trono. Ou Jesus senta no trono e eu falo, puxa, me confrontou, Jesus. Nossa, Deus, difícil, hein, Deus? Me ajuda, Espírito Santo. Nossa, eu preciso ser mais duro. Eu preciso ser mais manso. Eu preciso perdoar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso, sei lá, fazer o quê? Eu preciso negar a minha natureza. É difícil, Jesus. Você consegue. Mas as dificuldades são tantas. Eu sei. Irmão, imagina só Jesus falando para você, eu sei, é isso que essa palavra diz. Eu também sei. Eu me identifico. Quando Paulo estava perseguindo os judeus, matando todo mundo, Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os judeus? Ele fala isso, os cristãos. Por que ele não fala isso, não? Ele fala assim, porque me persegue. Porque me persegue. Irmãos, eu sei quanto pode ser difícil a caminhada com Jesus. Eu sei que é. E vai ser. Jesus escreve uma carta para uma das igrejas do Apocalipse. Ele fala assim, ó, vocês vão sofrer tribulação. Por 10 dias. Imagina que palavra profética, irmão. Você quer receber uma dessa agora? Vem aqui que eu vou pôr a mão na sua cabeça. E vou liberar os céus. Né? Assim que o pessoal fala. Vou liberar agora. Libera, libera, libera. Vai sofrer. Foi isso que Jesus disse. É sofrimento. É. Mas no final... no final, filho. Nós olhamos, às vezes, por trás. Sabe por que os cristãos, eles trapaceiam no jogo? Nós trapaceamos no jogo.
Jesus, como assim? No jogo da vida. Como assim? A gente pode olhar lá na frente. A Bíblia nos aponta lá no futuro. Tem aqui a dificuldade, o muro, a montanha, o que for, para nos destruir, para nos apagar. Mas sabe o que a Bíblia nos ensina a fazer? Olha lá no final. Agora eu sei. Agora eu estou com força para continuar. E quantas pessoas estão olhando aqui para as dificuldades, para as dores, para os momentos de tribulação e de tristeza. Nós, cristãos, que cremos no nosso Salvador, que Ele intercede por nós e nos faz ter esperança. Sabe o que Ele faz? Ele faz a cortininha. Olha lá, o som do final. Irmão, quando está difícil, som do final. Está impossível. Olha para Jesus. Ele é capaz de nos dar graça e socorro no momento da necessidade. Duas coisas. Ou adora, ou nega. Não existe campo neutro. Não existe campo neutro. As pessoas falam, né? Ou é de Deus, ou é do diabo. E é isso mesmo. Não existe campo neutro, irmão. Não existe mundo espiritual mediano que não tem um que o bonzinho, o ruim, eu vou ficar aqui. Não existe. Ou é um, ou é outro. Amém? Mas depois eu queria que vocês lessem comigo um versículo aqui. Só vou achar ele aqui. Aqui, ó. Versículo. Vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler o 9. Só para eu ser eu. Vamos ler o 9. O 9 fala assim, ó. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram. Por quê? Só para me contextualizar aqui. Herodes falou o seguinte: vocês vão lá ver o Jesus, depois vocês voltam aqui e falam para mim. Vocês vão lá e voltam. E aí fala assim, depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando o tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos, olha aqui, ó. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O que eu aprendo com isso aqui? Aqueles que estiveram no encontro com Jesus, eles não podem permanecer mais no mesmo caminho. Eles voltaram por outro caminho. Não dá mais. Não dá mais para manter o mesmo caminho. O caminho que nega Cristo. O caminho que procura acabar com tudo aquilo que é os planos de Deus. O caminho que é, nesse sentido, essa comparação, viver como se não tivesse encontrado Ele. Viver como se Ele não existisse. As pessoas que elas vivem no pecado, elas vivem assim, ignorando o Salvador, ignorando a graça derramada na cruz para nós. O presente, a dádiva dada do alto, a dádiva vinda do céu. Por isso que é necessário aqueles que têm um encontro com Jesus voltar por outro caminho. Irmão, se não há transformação, não há encontro. Não teve encontro. O resultado do encontro com Jesus não é agora viver uma vida, segundo muitos falam, espirituais, né? Às vezes a gente tem encontrado irmãos e irmãs, talvez, que você sabe quando aquela pessoa, você vê ela numa semana totalmente destruída, acabada. Aí no outro dia, na outra semana, aquela pessoa já está de terno e gravata, com a Bíblia do braço e cantando assim para a rua. Você fala, puxa, ou transformou mesmo, ou ainda, ou só vestiu a roupa. Mas uma semana depois já está do mesmo jeito. Porque não houve ainda um encontro, não houve uma rendição, não houve ainda, Senhor, senta aqui no trono agora da minha vida, eu vou descer. Porque agora eu não quero mais viver aquela mesma vida. Eu não quero andar mais naquele mesmo caminho. Eu não quero mais praticar as coisas que eu praticava. Agora eu quero olhar para Jesus. Porque Ele agora é o meu modelo. Porque como nós lemos, tede em vós a mesma
atitude que teve Cristo Jesus. Porque, irmãos, assim como Ele é capaz de nos suportar nas tribulações, nos dar suporte, estender a mão, se identificar conosco, porque Ele assumiu a nossa condição. Ele assumiu o nosso lugar. Ele também, Ele é capaz e irá nos julgar lá na frente. Tem uma história que está no livro do John Stott. Esse livro chama A Cruz de Cristo. E essa história chama O Grande Teatro. Se você jogar talvez na internet, você vai achar lá. E o que essa história fala? Das pessoas que, quando estavam diante de Deus, elas estavam blasfemando contra Deus. Estavam falando assim para Deus o seguinte: olha, Senhor, você não tem moral para nos julgar. Não é assim que a gente fala para as pessoas também? Né? Quem que é você? Todo mundo é pecador. Ninguém é santo. Deus conhece o meu coração. Mas as pessoas estavam falando isso para Deus. Você não tem moral para me julgar. Porque o Senhor é Deus. O Senhor não sabe o que é sofrer. Não sabe o que eu passei na mão das pessoas. Eu fiz o que eu fiz porque aconteceu isso comigo. O Senhor não sabe o que é ser traído por alguém. Precisar das pessoas e não ter ali o suporte. Todo mundo me abandonou. O Senhor não sabe o que é ser julgado ou ser julgado por causa da sua raça. E as pessoas começaram a falar. Só que quando o último acabou de falar, teve um grande silêncio naquele lugar. Sabe por quê? Eles perceberam que Deus... qual que era o questionamento deles? Deus não sofre. Deus não sabe o que eu passo. Deus não sofreu. Deus não sofre. Como que Ele vai me julgar? Eu só fiz o que eu fiz porque eu sofri. Mas quando eles ficaram em silêncio, aí que teve o grande silêncio. Porque eles perceberam que Deus em Cristo sofreu tudo isso. Deus em Cristo sofreu. É por isso que Ele vai olhar para nós e falar: olha, você não se apoiou. Meu filho também foi abandonado. Ele foi obediente até o final. Meu filho também sofreu uma condenação injusta. E ele foi obediente até o final. Falaram mal dele. E ele foi obediente até o final. Cuspiram nele, bateram nele. E ele foi obediente até o final. Injustamente. Nós, tem hora não. Nós merecemos, às vezes, sim. Nós merecemos umas disciplinas de Deus. Umas havaianas do pai. Há 30 anos ajudando a educar o seu filho. Havaianas. Nós merecemos, Deus usa. Então houve um grande silêncio, porque Deus em Cristo também padeceu. É isso que esse texto nos fala. Na mesma linha em que Ele nos ajuda, em que Ele nos suporta, nos sustenta, nos pega pela mão, e Ele fala: eu sei da sua dor. Eu sei que você está passando. Eu posso te sustentar. Eu posso te ajudar. Eu posso muito mais. Eu posso te mediar diante do Pai, porque eu não pequei. Olha para mim. Mas Ele também vai falar para aqueles que o rejeitaram: não vem não. Não vem não. O meu filho sofreu. O meu filho sofreu injustamente. O meu filho apanhou injustamente. Meu filho foi abandonado. Sabe por quem? Os amigão dele. Aqueles que estavam juntos, ó. Perna para quem tem. Ele era judeu, também foi preconceituoso. O pessoal tinha racismo romano, achava que eles eram bonzão. Também Jesus sofreu racismo. Não diminuindo a dor das pessoas, mas isso não é desculpa para elas negarem o Salvador. Não é. Porque Deus em Cristo também sofreu. E eu olho para isso e eu fico: foi injustamente. E é por isso que nós podemos olhar para Ele. E é por isso que João Batista, né, não querendo fazer essa conexão para encher linguiça, é por isso que João Batista apontava para Ele, esse Salvador que João falava, né, e a mensagem, segundo o Eric, né, eu perdi total, era para mim falar da morte de João Batista. Mas esse Salvador que Jesus falava, que João Batista falava e apontava, é esse Salvador que eu estou falando para vocês hoje. Vale a pena seguir esse Jesus? Vale. Vale. As pessoas estão viajando na maionese, cara.
Eu não sei, as pessoas, a gente vê cada pregações, graças a Deus, quando a gente tem, irmão, valoriza igrejas, valoriza a sua igreja, que prega a mensagem bíblica. Tem cada coisa que eu falo, meu Deus, cadê Jesus? Sumiu! Faz 2 anos e não voltou nunca mais. As pessoas não sabem quem é o Salvador. Elas não sabem que elas podem confiar. Elas não sabem. As pessoas estão prometendo Deus a vitória, Deus a vitória, Deus a vitória. Não é, às vezes, assim, não, irmão. O Deus da vitória está na obediência. A vitória está no fato em que Deus está com as mãos estendidas. E no momento da dor, da dificuldade, nós temos um Salvador. Não somente que nos sustenta no momento da provação, mas que nos faz mediação diante do Pai. De modo que, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, não precisa ter mais medo de entrar na presença. Nós cantamos aqui hoje. Nós cantamos aqui, Ele abriu o caminho. Agora nós podemos contemplar a beleza do Pai. Agora nós podemos olhar para Ele. E agora Deus pode olhar para nós. E quando Ele nos vê, a imagem do Filho dEle, o status de justos do Filho dEle estará em nós. Está em nós. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Jesus. Mas cabe a nós nos submetermos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Irmãos, Jesus, Ele é a imagem de Deus. Jesus, Ele é o esplendor de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível. E nós podemos olhar para Ele e olhar para Deus. E é por isso que Ele pode nos sustentar. O esvaziamento do verbo. Ele assumiu a forma humana. É por isso que Ele não poderia vir. A palavra de Deus fala que Ele se tornou o sacrifício, né? Ele foi aperfeiçoado por tudo aquilo que sofreu. Não entramos nisso. Mas nós temos alguém que pode nos sustentar. Você não está sozinho, cara. Nessa caminhada em que nós estamos falando sobre discipulado, sobre morrer para esse mundo, sobre a geração de João Batista, né, que transforma o ambiente que está, é apontar para esse Criador, é olhar para Ele. Mas também, irmãos, além de crermos que nós não estamos sozinhos, e quando a gente ora, Senhor Jesus, Ele está lá, eu sei, eu me compadeço, eu sei, Senhor, está difícil, então está acontecendo isso, eu sei, Ele sabe. Que Salvador maravilhoso, que Deus poderoso é esse. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu faço o que eu faço, por isso que eu não quero voltar atrás, por isso que eu não quero olhar para trás. Mas se minha vida tudo desgraçar, não importa. Eu estou no jogo da vida, eu estou trapaceando, eu estou olhando no final. Ele me deixou ver o finalzinho. E isso me dá esperança. Amém?